um feliz dia, que seja um dia bem especial para todas vocês. E a instituição, o Uniprocessos, além de lembrar desse dia tão especial, quisemos também, neste lugar, que é uma universidade, trazer uma discussão que, obviamente, não é para alegrar-nos, mas é para preocupar-nos. E nada melhor do que neste dia, nesta Casa do Saber, discutir qual é a situação, os conflitos e a complexidade do fato, da relação que existe entre os sexos, entre o masculino e o feminino, hoje, na contemporaneidade. É o nosso dever, como Casa do Saber, neste dia, e a melhor forma de comemorar é fazer aquilo que sabemos fazer e aquilo que é nosso objetivo. Discussão, reflexão, debate sobre o tema. Teremos duas professoras aqui, a professora Olívia, que é da casa, professora do curso de Direito, do curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais, do curso de Secretariado, me parece também, e a professora Mônica, que é a nossa grande convidada. Seja bem-vinda, professora, esperamos tê-la aqui na nossa casa outras vezes, para discutir o tema do feminicídio. Em um momento em que esse fato social está quase virando uma epidemia na nossa sociedade, que pelo menos parece ser que uma sociedade doente. 2022, neste sentido, foi um ano terrível, porque o Brasil, lamentavelmente, conseguiu superar, bater todos os recordes de mortes de mulheres por feminicídio. E o Distrito Federal é um dos estados brasileiros, Distrito Federal, não é? Onde isso ocorre com maior gravidade. Eu tinha um número na cabeça, a professora Mônica, antes de entrar aqui, me corrigiu com novos dados mais atualizados, de que no Brasil, 6 mulheres, essa era a informação que eu tinha, e a professora me corrigiu para me dizer que são 4 mulheres morrem no Brasil por dia, por feminicídio. 4 mulheres por dia. Temos 364 dias no ano. Façam a conta. Eu não é uma sociedade doente. E é um tema extremamente complexo. Por quê?
as ações, os pensamentos, as palavras, os conceitos, as atitudes do dia a dia, muitas vezes escondem, de forma até inconsciente, as atitudes que podem levar a esses fatos terríveis. Porque, pessoal, a sexualidade, a condição de ser feminino ou masculino, inclusive até os órgãos sexuais, não são coisas. Como isso aqui é uma coisa da realidade. A sexualidade é uma construção histórica. É um fato social. A sexualidade, inclusive os órgãos sexuais, refletem uma situação social histórica determinada. Não são fatos da natureza, como os rios, como as montanhas, como as pedras. Até porque, prezadas alunas e alunos, nós seres humanos somos seres conceituais. Então, vocês já podem ver que o tema é extremamente mais complexo do que podemos imaginar em um primeiro momento. Eu agradeço muito a presença das professoras para trazer esse debate aqui, que é uma necessidade dessas urgentíssimas, e é nosso dever como instituição de ensino superior debater junto com vocês, alunos, essa temática. Queria aproveitar também, agradecendo, eu não sei se eu me apresentei, não é? Sou o professor Gustavo, sou vice-reitor do Uniprocessos, professor da casa também, faz muitos anos, nunca... Estou vice-reitor e eu sou professor. Né? Mas eu queria, nesse momento, também aproveitar para agradecer à comissão que preparou os actos na instituição, tanto aqui no Campus 2 quanto no Campus 1, deste Dia Internacional da Mulher, a professora Lorivânia, a professora Simone, a professora Silvana, que está aqui, né? Queria contar também para vocês que a nossa reitora é mulher. Reitora, a minha chefe é mulher. Temos aqui a presença da pró-reitora acadêmica, mulher. Grande parte das coordenações de cursos e das coordenações dos outros setores da instituição são ocupadas por mulheres. Nesta instituição não existem diferenças salariais entre homens e mulheres. Professores e professoras ganham a mesma coisa. Coordenador de curso e coordenadora ganham a mesma coisa. O que poderia parecer absolutamente normal e óbvio, mas não é. Porque nós sabemos que uma das grandes lutas das mulheres é a paridade salarial no campo de trabalho, que não existe até hoje. Que é um absurdo. Né? Bom, poderíamos aqui, não é, falar de milhões de coisas, mas eu estaria abusando da paciência de vocês. Eu estou aqui simplesmente para dar início ao nosso acto de celebração do Dia Internacional da Mulher, dar início a nossos trabalhos. Mais uma vez, obrigados a todas e todos os aqui presentes. Um grande abraço e espero que tenhamos uma grande palestra. Obrigado e vamos começar.
Bom dia a todos. Eu sou a professora Silvana Costa, tá? Sou coordenadora aqui do Núcleo de Extensão do Unicef. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia para todas nós, né? Com muita alegria e muita honra, né? A gente preparou aí a professora Lurivone, a professora Simone, a professora Cida, que nos ajudou, né? A Alvanira também, para a gente trabalhar essa questão. Desculpa que falaram que podia. Então, eu quero convidar à mesa as nossas palestrantes, né? No caso, a professora, né, Mônica Thaís Ribeiro, por favor. Ela é doutoranda em Sociologia, pesquisadora e mestre em Direito, dentre outras coisas. É muito vasto o currículo dela, tá? Seja bem-vinda, professora. Desde já a gente agradece. A professora Olívia Daniele de Oliveira. Ela é nossa professora querida, né, professora universitária, formada em Direito, mestre em Direito, pós-graduada, advogada na área civil, né, de criminal e de direitos de família também, dentre outras coisas também a gente tem aí um vasto currículo da professora. Então sejam bem-vindas e vamos à nossa grande palestra, né, que é Feminicídio não seja mais uma vítima, tá bom? Obrigada a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Preparados? Não? Quem já foi meu aluno aqui? Só para eu ter uma noção. Esses já estão preparados, né? Hoje é um dia importante que nós temos a nível internacional, né? Hoje nós comemoramos em 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Mas que bom se nós pudéssemos comemorar apenas com festa. Apenas com flores, não é isso? Mas essa não é a nossa realidade. Hoje é o dia de uma palestra que nós vamos tratar, sim, de um tema que ele é delicado, precisa de debate. Já tivemos algum avanço na nossa lei dentro do direito penal em relação a isso, mas infelizmente muitas mulheres não têm a oportunidade de receber flores nesse dia. Muitas mulheres hoje vão receber flores lá na sua sepultura, no cemitério, sua nova casa, porque teve a sua vida ceifada. Hoje é dia de falarmos de um tema delicado, mas que, claro, e com perdão da palavra, os meus alunos já sabem, nós vamos tratar sim um pouquinho de desgraça. Mas é necessário nós falarmos dessa temática para poder reverter esse cenário com algo que é tão grave. Ora, eu sou mulher. Graças a Deus, hoje eu estou aqui para poder falar com vocês a respeito do tema. Já imaginou se eu não tivesse? Se eu fosse vítima de feminicídio ou quase vítima de feminicídio, porque também existe a sua forma tentada. Eu posso tentar matar uma mulher e posso não obter êxito, que seja porque eu utilizei um meio que eu não consegui atingir o meu objetivo, mandar a cidadã para o além, e eu vou matá-la porque ela é mulher. Eu vou matar porque eu não gosto dela ser quem ela é. Eu vou matar porque ela é mais inteligente do que eu, assim eu classifico. Eu vou matar porque eu não suporto essa mulher ganhar mais do que eu. Eu vou matar porque eu não suporto que ela tenha mais destaque do que eu. E em regra, claro, nós sabemos que o feminicídio ocorre aí no âmbito familiar. Ocorre muito entre marido ou companheiro e a sua companheira, podendo ocorrer também se nós tratarmos de um casal que eu tenho mulher e mulher. Ou seja, o feminicídio ele não é praticado apenas e exclusivamente por um homem, também pode ser feito por uma mulher. Entretanto, a nossa realidade é de que, em regra, nós visualizamos isso no nosso dia a dia, que os maiores autores desse fato são os homens. É exatamente aquela pessoa para o qual eu confio a minha vida, dividir os meus dias, dividir ali o leito da minha cama para que eu possa dormir sossegada. É a pessoa com quem eu sonho constituir uma família, que seja uma família multiespécie que a gente tem, que seja uma família que só eu e ele decidimos por não ter filhos, que seja uma família que nós o casal, decidimos ter filho. Ninguém sonha em viver uma relação violenta. Nós queremos viver uma relação de paz e harmonia, não é isso? Confere? Confere.
Ninguém quer que aquele casamento que foi todo planejado, aquela festa, que seja uma mais simples, mas que é o seu momento, que ele seja destruído. E que ele vá terminar numa delegacia de polícia com registro de uma ocorrência onde alguém disse: a fulana morreu. O seu esposo, o seu parceiro, ceifou a vida dela. E aí vem as diversas formas que eles vão utilizar para fazer isso. Que seja a facada, que seja com asfixia, que seja efetuando um disparo de arma de fogo, que seja atirando qualquer tipo de objeto nessa mulher. E depois que a desgraça acontece, a gente não consegue mais voltar atrás. Se há possibilidade de um feminicídio na sua forma tentada, ainda há algo a se fazer, algo a se pensar. Mas mesmo assim, essa vítima ela acaba ficando traumatizada com a situação que ela passa, ok? Tranquilo até aqui? Eu vou passar a palavra para a doutora Mônica, para poder trazer algumas informações a mais a respeito dessa nossa temática que ela é difícil. Sintam-se à vontade, inclusive, para nos fazer perguntas ao final, tá? Nós estamos aqui abertas para isso, para poder enriquecer o nosso debate, ok? E daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês novamente. Bom dia a todos e a todas. Prazer, meu nome é Mônica. Eu gostaria de agradecer o convite da escola, agradecer a generosidade da professora Olívia em compartilhar a mesa comigo. E eu estou muito feliz de estar aqui. É um momento muito importante. O dia hoje é muito importante para todas nós. Mas antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir um pequeno favor para vocês. Espero que isso não atrapalhe a nossa amizade que está começando agora. Eu queria que os homens se levantassem para a gente ter uma ideia de quantos homens a gente tem aqui hoje. Gente, o meu coração está pulando de alegria aqui. Nós temos muitos homens nessa sala. Isso é muito importante para nós. Porque em temas que dizem respeito à mulher, muito obrigada, podem se sentar. Eu diria que tem metade homem e metade mulher, talvez? Estou exagerando? Alguém me ajuda aí. Quem olhou? Parece que tem quase metade homem e metade mulher. E isso é muito importante porque o tema do feminicídio, ele diz respeito a toda a sociedade. Os crimes contra as mulheres, eles não são um problema da mulher, eles são um problema da sociedade. Não é problema de mulher morrer, é um problema de todos. E é por isso que a gente está aqui, né? A gente vai dialogar um pouco sobre o Dia da Mulher e por que a gente celebra esse dia. A professora já contou, né, que a gente tem esse Dia Internacional. Ele foi instituído pela ONU em 1975, mas muito antes da ONU instituir esse dia como um Dia Internacional, ele foi motivo e objeto de várias lutas, desde o século XVIII na Nova Zelândia. Vou fazer um pequeno apanhado histórico, mas é rápido, tá, gente? Não vai ficar aquela coisa chata, não. Século XVIII na Nova Zelândia, as mulheres já protestavam por direito ao voto. No século XIX, nos Estados Unidos, em Nova York, em Copenhague, na Dinamarca, as mulheres já iam para a rua protestar por direitos trabalhistas. Exploração, desigualdade salarial, coisas muito antigas, ou não? Aqui no Brasil, a gente ainda vive essa realidade. E outros países também. Não é só o Brasil que tem esse problema. Mas o Dia da Mulher é um dia de luta. A gente tem que lembrar disso, porque é muito legal ganhar presente. A gente adora ganhar presente. Mas a gente tem que lembrar que esse é o objetivo principal. É um momento de luta, é um momento de reivindicação por direitos e é um momento de busca por redução de desigualdade. E o que isso significa dizer? Redução de desigualdade. Está lá na Constituição, está lá nos nossos princípios, o princípio da igualdade, isonomia. Mas a grande verdade é que nós nunca fomos e nunca seremos iguais. Não é verdade? Seja pela nossa formação biológica, classe, raça, renda. Nós somos diferentes e sempre seremos. Características físicas, alcance de acesso educacional. Nós todos aqui nessa sala, parece muito normal, né? Ter acesso à educação, debater temas jurídicos, mas isso não é verdade. Um percentual muito baixo do nosso país tem acesso à educação. Então, nós, de fato, somos um grupo privilegiado, podemos assim colocar, com acesso a esse tipo de debate. E o que nos difere dos grupos que estão fora do muro da escola? A gente vai trabalhar com método. Agora eu quero passar o slide aqui, vamos ver se eu vou conseguir.
nós vamos trabalhar com levantamento de dados e metodologia, que é o que vai nos diferir nessa palestra, que não é uma aula, isso aqui não é uma aula, é uma conversa, né? A nossa primeira aproximação, mas a gente vai trabalhar com um pouquinho de método, porque nós estamos aqui para sermos juristas, advogados, promotores, operadores do direito. Independente da profissão que vocês escolham, é preciso trabalhar com métodos. É isso que vai nos diferir da conversa do bar, da conversa no almoço de domingo com a família. A gente vai ter técnicas para que os nossos elementos e os argumentos sejam científicos. É o que a gente ouve nas aulas de processo, né? O que não está nos autos não está no mundo. O que não tem dado e metodologia são vozes da nossa cabeça, né? É o que a gente acha e todo mundo tem direito a ter uma opinião. Mas isso não entra no nosso campo de atuação pelo qual estamos aqui juntos, conversando, né? Então, a partir disso, eu gostaria de explicar para vocês as bases pelos quais eu trouxe os argumentos que nós vamos trabalhar aqui. O Centro de Gênero e Desastre, do qual eu faço parte, sou pesquisadora da Universidade de Londres, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual eu participo desde 2015, o Instituto Patrícia Galvão, a Rede de Observatórios de Segurança, que é uma rede de 8 estados no Brasil, que reúne dados sobre violência, não só feminicídio, mas diversos tipos de violência, e o IPEA, a ONU Mulheres e a Secretaria de Segurança Pública de alguns estados. Eu tive o cuidado de olhar do DF quando eu me preparei para falar para vocês. A Rede de Observatório de Segurança me chamou a atenção pela metodologia complexa e interdisciplinar. O que isso significa? Eles não estão usando os dados baseados somente na coleta qualitativa ou quantitativa deles. Eles estão trazendo, junto com as pesquisas... Eu tenho que ficar aqui por causa da gravação? Tá bom. Eles estão trazendo junto para as pesquisas ONGs, movimentos sociais, movimentos populares, pessoas que residem em lugares remotos, né, mulheres, mães de vítimas de homicídios ainda não identificados, pessoas que estão buscando os corpos dos seus filhos ainda. Então, esse levantamento é extremamente significativo. Por quê? Muitas vezes nós, com métodos, com ciência, com conhecimento, não temos acesso à informação de quem está vivendo a situação. Então, faz parte dos métodos qualitativos também ouvir as pessoas em loco, o que a gente chama de pesquisa empírica, que é pouco explorada no universo do direito ainda no Brasil, mas que é muito, muito séria e muito explorada fora do Brasil, porque ela vai confrontar os dados duros, que são os dados que a gente traz nas referências bibliográficas, por exemplo, nas referências jurisprudenciais, por exemplo. As pesquisas empíricas, elas vão confrontar. Será que, de fato, o que os tribunais dizem é o que a sociedade vive? Faz sentido? Né? Ontem a gente estava debatendo isso. Estão havendo manifestos no país sobre a formação do STF. O STF é formado basicamente por pessoas brancas, majoritariamente homens, e isso talvez não represente a sociedade brasileira, né? Será que representa? A gente é formado majoritariamente por homens brancos? Então, talvez esses debates façam sentido e precisem ser trazidos à tona numa perspectiva empírica. As audiências públicas, elas acontecem. A Lei Maria da Penha foi fruto disso. Audiências públicas, reuniões, provocações. A implementação da palavra feminicídio no nosso Código Penal também. Então, para isso, antes de começar com os dados, eu gostaria de falar com vocês que a gente tem que ter método. Mas a gente também precisa ouvir as pessoas que estão vivenciando essas situações. E foi através da audição de mulheres que a gente conseguiu chegar nessas percepções culturais que nos levam à percepção sobre os crimes. Então, o que é o feminicídio, né? O que viemos falar? A professora Olívia já deu a palavra sobre o que é feminicídio e eu aqui tento complementar o que ela disse a partir do seguinte. O feminicídio, ele é uma qualificadora, né? Está lá no 121, na parte especial do Código Penal. Mas, qual que é o significado de termos incluído essa palavra? A gente tem um novo tipo penal? Não temos um novo tipo penal? É só uma qualificadora? A pena mudou? Não, a pena continua a mesma, de 15 a 30 anos. Existem professores que vão dizer, gente, isso não mudou nada, isso é mimimi aí de mulher. Tem gente que vai falar isso. E tem gente que vai dizer, gente, isso foi uma vitória para as mulheres. A gente tem uma mulher morrendo por hora no Brasil. Então, no tempo que a gente está aqui nessa palestra, tem uma mulher morrendo de feminicídio. Esses são os dados duros das estatísticas. Eu vou chegar lá, mas um spoiler que eu posso dar. Essas estatísticas, elas são subnotificadas.
a gente tem a ponta do iceberg. Há uma expectativa de que apenas 10% dos crimes de feminicídio, de violência, são notificados. Então, o que é o feminicídio? Eu quero que vocês saiam daqui lembrando que o feminicídio não é só uma tipificação qualificadora do 121. O feminicídio é um crime de ódio. Então, é correto falar que o feminicídio é matar mulher? É correto ou não é? Não? Por quê? Exatamente. Esse é a pequena grande diferença. Não é um crime porque eu matei uma mulher. Existem mulheres que estão sendo mortas por motivos outros, não por ser mulher. Ela morreu por acaso ali. Aconteceu, estava um latrocínio, o foco não era o fato do gênero. Mas o feminicídio, ele tem identificações e traços que demonstram o ódio à mulher, o menosprezo pelo fato dela ser mulher. A gente tem um caso em 1989 que aconteceu em Montreal, no Canadá, não foi nos rincões do país. No Canadá, um homem entrou numa universidade politécnica, vocês podem pesquisar aí no Google, que vocês vão identificar esse caso com maior riqueza de detalhes, e ele atirou contra 14 mulheres. Ele pediu para sair. Chega um doido aqui e pede para sair mulher e homem, e matou todas as mulheres. Ele compreendia que mulher não podia estudar engenharia. Então ele foi lá e resolveu isso. Isso é um feminicídio. Ficou claro? Feminicídio é um crime de ódio. Então, ele foi incluído pela lei em 2015, então é um crime super recente na nossa linguagem jurídica, né, nos nossos vocábulos. É, portanto, uma morte anunciada. Isso é o que mais incomoda a todas nós, juristas, estudiosas, advogadas e mulheres. Ele é um crime que pode ser evitado. Uma mulher em situação de violência, ela vai passar por essa violência cerca de 9 a 10 anos, segundo as pesquisas e levantamentos que eu fiz. Lembrando que se qualquer um de vocês tiver interesse no tema, vai poder entrar em contato comigo, eu posso fazer um drive e compartilhar com vocês sobre todos esses dados atualizados. É uma morte anunciada, então ela faz parte de um ciclo de violência que poderia ser evitado. Essa mulher ela vai estar 9, 10 anos ali vivenciando esse ciclo. Então, tem as que conseguem sair desse ciclo de violência, então ela vai viver com os resquícios disso, né? Os problemas psicológicos, as dificuldades de se relacionar, de confiar nos próximos, algumas dificuldades de locomoção. A Lei Maria da Penha foi criada por uma mulher que está tetraplégica por causa da violência, né, doméstica, e as mulheres que não conseguem sair desse ciclo são as vítimas fatais, né? São os números, elas viram números. Inclusive, eu conheci um Instagram, me preparando para essa palestra, que chama Quem Ama Liberta. Muito interessante, eu espero que vocês não entrem agora, espero terminar de falar, mas ele traz fotos dessas mulheres. Essas mulheres não são só dados. Eu até tinha perguntado à professora se eu podia trazer imagens, mas acho que depois vocês podem acessar. E, infelizmente, pelo menos as últimas 8 fotos são todas de mulheres de 2023. Tem uma vereadora, Iana, de Juazeiro do Norte, 26 anos. Ela ia implementar a Comissão da Mulher em Juazeiro. Ela foi morta pelo companheiro, que não aceitou o fim do relacionamento. Percebam que o crime do feminicídio ele não tem classe, renda, raça. Ele é um crime democrático. Ele alcança todas as mulheres. Outro dia, há quantos anos atrás, não lembro, aquela juíza que foi assassinada no Mato Grosso, né? O companheiro entrou no tribunal. Gente, não tem limite. Não tem limite. Ou seja, vocês vão me dizer que a gente tem que aumentar a pena? A gente tem que aumentar o número de presídios para colocar todos os homens lá dentro? Aumentar a pena resolve? Será que uma pena de 15 a 30 anos não assusta o suficiente? Né? Saber que você está dentro de um tribunal cheio de segurança, num ambiente extremamente controlado, não assusta um homem? 45% das mulheres que sofrem violência, elas não relatam a violência para os seus familiares, seja por vergonha, por expectativas de mudança do parceiro, por vontade que isso aconteça, né, que ele mude, que seja só uma fase, é só a bebida, é porque ele perdeu o emprego, é porque a mãe morreu, enfim, o time perdeu. Quantos motivos a gente precisa para ir perdoando, enfim. O que dizem os números? Para além das nossas opiniões ou pesquisas científicas. Os números, eles são alarmantes. E foi por causa desses números elevadíssimos que as audiências públicas consideraram que a gente tinha um problema de saúde pública. E que a gente precisava olhar para isso e conversar sobre isso. Que não era mimimi e que o problema não estava resolvido simplesmente com uma tipificação penal de 15 a 30 anos. O homicídio está lá. Não basta?
Não basta? Nossa, tem que ficar conversando sobre isso? Nossa, como vocês são chatas. O lugar de mulher nem é aqui, né? Pensando aí, eu até tinha me organizado para falar isso e esqueci. Nelson Hungria, um grande penalista, criminalista, jurista, respeitadíssimo, ele tinha o conceito da mulher honesta. Alguém lembra o que era mulher honesta? Eu vejo que deve ter muita gente aqui de 18 anos e o conceito de mulher honesta ele já deixou de existir há 18 anos, graças a Deus. Não faz mais sentido, mas ele já fez sentido. Ele já fez sentido. Então eu não quero cair no anacronismo de comparar o passado com o presente, mas é importante a gente lembrar que a sociedade evolui e o direito evolui a partir das nossas demandas sociais e não o contrário. Para que serve o direito? Vocês estão aqui fazendo curso de direito, em busca de uma profissão, de um lugar no mercado de trabalho, de uma renda. Mas para que serve? Qual que é o papel do direito? Se é uma ciência ou não, o direito serve para atender demandas sociais. Ele veda, criminaliza condutas, regulamenta essas condutas. Então, o direito vindo atender a essa sociedade precisa ouvir esses números. Porque a gente reuniu esses números em boletins de ocorrências, em relatos, em números de mortes associados a um crime de ódio e dissemos, bom, precisamos fazer alguma coisa. Vamos nomear como feminicídio porque é um ato político de verbalizar, de traduzir todo esse aparato de pesquisas e de números, a gente traduz isso em uma só palavra, que é o feminicídio. E ainda assim, como disse o professor anteriormente, é complexo, é um tema difícil. Nós aqui, que estamos na técnica, que conhecemos da lei, temos dificuldade de dialogar sobre isso, de nos entendermos sobre isso, por isso a necessidade da interdisciplinariedade. Trazer sociologia, antropologia, psicologia, assistente social, né? A Casa da Mulher Brasileira ela está lotada de profissionais distintos. Não é o direito que vai resolver isso, gente. Né? Eu sei que todo profissional do direito ele tem a vaidade de que eu vou lá e vou resolver, vamos denunciar, isso estará pronto. Mas não é verdade. Se as denúncias resolvessem, os números não estavam aumentando. Né? O Brasil ele é o 5º país no ranking de violência, entre outros países aqui. Mas, de outro modo, numa contrapartida positiva, para a gente ter o que celebrar e eu não ficar só dando notícia ruim, e vocês não gostarem de mim, porque eu só falei coisa chata, a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis de combate à violência. Temos o que celebrar, talvez, não é mesmo? Então, o que dizem os números? Em 2022, 2.423 casos de violência foram registrados, dentre eles 495 foi feminicídio, ou seja, fatal. Né? É um número muito considerável. Eu sugiro que vocês olhem depois, quem tiver interesse no tema, em desenvolver e desdobrar isso, no site do Serviço da Secretaria de Segurança Pública do DF. Ontem eu analisei, mas os dados são muitos. É um trabalho extremamente complexo e valioso, com muitos dados. Há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha um mapeamento das vítimas e dos agressores. Isso não significa dizer que agora o agressor e a vítima têm uma cara, têm um perfil. Não tem perfil. Mas a gente tem um mapeamento, por exemplo, de que as mulheres jovens são as mais acometidas por esse crime. Porque a beleza, a juventude, ela tem um peso, né, um capital cultural e social no Brasil muito grande. Por isso a gente é um dos países que mais faz plástica no mundo. Por isso a beleza é tão cultuada e a gente não quer parecer mais velha, e a gente quer parecer sempre jovem, isso é cultural. Então o crime de feminicídio, ele alcança essas mulheres, porque elas são as mais desejadas, elas são as objetificadas, elas são as procuradas e geralmente as mais vulneráveis, por causa da idade, por causa da pressão social para casar, por causa da vontade de acreditar que existe um amor. E eu não estou aqui dizendo que não existe, gente. Mas esses são os dados, esses mapeamentos. Então a conta não fecha. Eu queria perguntar para vocês e queria que vocês me ajudassem com essa resposta, né? Nas metodologias ativas hoje em educação, a gente trabalha com a interação do professor com os alunos. Eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como palestrante e eu também sou estudante. Eu estou estudante de doutorado, então eu também sou aluna e eu aprendo o tempo inteiro e gostaria de aprender com vocês. Vamos refletir juntos, quem sabe até o final da palestra a gente consiga buscar alguma resposta. E se a gente não buscar, vocês podem me chamar, que eu vou vir com o maior prazer para a gente continuar esse debate com diversos outros textos, para a gente tentar entender por que uma das leis mais avançadas de combate à violência contra a mulher do mundo, nós estamos na 3ª, entre as 3 melhores leis, não é a 3ª, é uma das 3 melhores, mas também somos o 5º país no ranking de violência contra as mulheres.
Eis o paradoxo. Qual que é o problema? Se a gente tem uma das melhores leis, mas a gente também tem um dos melhores rankings em matar mulheres. Vocês vão pensando aí, quem sabe alguém traz uma resposta pra gente. Quais os impactos esperados com a tipificação penal? Direito vai resolver tudo. Nós vamos resolver tudo. Mandar prender, mandar matar, mandar não sei o quê. Visibilidade. Eu falei sobre isso já. Colocar o nome de feminicídio. Coibir a impunidade. Então a gente vai refutar teses que são baseadas em impressões. Ah, mas ela estava usando aquela saia também, né? Pediu. A gente precisa coibir isso. Talvez para vocês essa fala seja uma fala muito en passant já, uma coisa batida, uma coisa até constrangedora de ouvir. Mas a gente ouve isso. Qualquer um de vocês, quando a gente desmembrar aqui, espalhar todos nós, cada um para um canto de Brasília, a gente vai ouvir isso na padaria, no almoço de domingo. Ah, mas ela também, né? Você sabe como é que ela é. Já viu aquelas dancinhas dela lá no TikTok, né? Pediu. O namorado ficou com ciúme, se ela não tivesse provocado. Essas hipóteses precisam ser refutadas. A culpa nunca pode ser da vítima. A gente está cansado de saber disso. Mudanças no processo e nas práticas de julgamento desses tipos de crime. Em todo o processo, né? As violações, elas começam lá na denúncia, lá na delegacia. Quando a mulher chega na delegacia, é desencorajada. Olha, volta para casa, hoje é domingo, o Flamengo perdeu, espera o seu marido esfriar a cabeça, amanhã é segunda, vai voltar tudo ao normal. Porque não tem cadeia suficiente para isso, porque a gente não tem conhecimento suficiente, meu Deus do céu. A gente não tem conhecimento suficiente para isso. Para poder amparar socialmente, psicologicamente, juridicamente essas mulheres e principalmente os homens. A professora já respondeu uma pergunta que acontece muito. Mulher pode responder por feminicídio? Sim, pode. Em Brasília, no tribunal, a gente tem casos, né, de uma mulher que foi acusada de atear fogo na companheira e a companheira morreu e ela está sendo processada. A outra é um caso de feminicídio que também eu trouxe para vocês, deve alcançar mulheres trans. Por quê? A mulher trans, ela morre por ódio à condição de transexual. Uma vez que o gênero feminino foi adotado pela vítima. A gente tem um caso registrado pela Secretaria de Segurança Pública do DF no período de 2015 a 2023. Isso significa dizer que outras mulheres, nessas condições, não foram assassinadas simplesmente por serem mulheres? Mulher trans? Não, claro que não. Mas é porque antes a gente não nomeava dessa forma. A gente não estava olhando desse jeito. Nossa, eu não percebia que era assim. Assim como diversos outros crimes que hoje a gente não fala, a gente não faz determinadas condutas, porque hoje são tipificadas, porque são socialmente reprováveis, assim é o feminicídio. Então, a gente faz esse recorte temporal para não cair no anacronismo e nem avaliar casos de uma forma que ele não era no passado. O que fazer se você sofreu uma violência? Né? Vocês vão sair daqui como operadores do direito ou já na faculdade, vai ter sempre alguém também que vai perguntar assim, menina, o que eu faço? Meu pai está batendo na minha mãe. Meu tio está batendo na minha tia. O meu namorado está gritando comigo e ele bate na parede quando ele fica nervoso. Eu assusto, meu coração dispara, mas ele nunca encostou a mão em mim. Ele não é bobo, ele sabe que eu faço direito, ele sabe que eu tenho informação, mas você fica com medo. Você sente o seu coração disparar, você sente seu corpo tremer, você sente um alarme. O corpo reage. O que você faz? Você precisa procurar ajuda, conversar. Uma das primeiras coisas que as situações de violência fazem é que a gente se afaste das pessoas que a gente confia, que a gente se afaste de outras mulheres, que a gente se afaste daquela amiga chata. Nossa, aquela amiga sua não é boa companhia, porque ela vai te proteger. É a amiga chata. Então a gente tem que refletir sobre isso e sobre esses ideais de relacionamentos que muitas vezes vão ser abusivos. Por isso a gente está falando que feminicídio é uma morte anunciada. Porque os recados, eles são paulatinos e sutis. E eles vão e vêm como uma onda. As mulheres que sofrem violência doméstica e que vão ser vítimas de feminicídio, diante do que foi relatado pelos estudos, elas sofrem violência diária ou, no máximo, uma vez por semana. Uma vez por semana ela vai apanhar. Ou todo dia. Essa é a média. Sou vítima, mas não quero procurar a polícia. O que fazer? Isso acontece muito no interior. Eu sou do interior, gente. No interior de Minas, na minha cidade, tem 9 mil habitantes. E a delegacia,
O policial que trabalha lá é meu primo. O delegado é namorado de uma amiga. Se eu passasse por isso morando naquela cidade, como que eu ia fazer? Morrendo de vergonha de expor a fragilidade do meu relacionamento. Se eu sou prefeita na cidade e meu marido é pedreiro e me bate. Já pensou eu, prefeita, apanhando meu marido, forte, mas eu vou lá na delegacia, meu primo, o que ele vai fazer? Vai dar uma coça no meu marido? Imagina que exposição. São essas as inseguranças que as mulheres sofrem. Nas devidas proporções, no interior ou na capital, é isso que acontece. Eu não sei se vocês acompanharam o caso, aqui em Brasília, de um dos poucos representantes que a gente teve na Corte de Direitos Internacionais de Direitos Humanos. Vocês lembram desse caso? Foi um caso emblemático. A esposa dele fazia direito no CEUB. E ela era vítima de violência doméstica. Um caso muito complexo. Não vou entrar nos detalhes, não vem ao caso. Mas é isso. Tem esses recortes, essas nuances. Então, a gente busca orientação psicossocial no CRAS, no CREAS, no CEAM. É gratuito e deve ser sigiloso. Mas a gente pode procurar ajuda com outros profissionais também. Se eu não quero ir no serviço público, porque eu moro no interior e vou ser exposta, eu procuro ajuda na internet. Com o advento do Covid, muitas mulheres morreram, os números subiram muito, mas também muitos serviços se colocaram disponíveis de forma online. O que facilitou, de certa forma, as denúncias anônimas, o acesso à informação, o acolhimento. Não tem um abraço, mas às vezes tem uma palavra, tem uma atenção, uma orientação sobre como agir. Então, quem são os autores de feminicídio? Eles podem ser os companheiros, mas também pode ser uma pessoa estranha que odeia mulheres, como foi o caso daquele senhor que entrou na escola no Canadá e matou um monte de mulher. Né? A gente está vendo crimes de ódio na internet. Vocês me ajudem com o tempo? Estou extrapolando aí, professora? Vocês me ajudem, tá? Tipo, já deu, professora. Estou aproveitando ao máximo essa oportunidade aqui. Ó, o que eu queria dizer para vocês, e estou dizendo ao longo dessa apresentação nas entrelinhas, os obstáculos, eles são culturais. Eles são culturais desde a previsão orçamentária que acontece nas diretrizes anuais para investimento na saúde pública. Eles estão arraigados em quem faz lei. Porque o direito atendendo às demandas sociais, ele é produzido lá no Congresso. Então, no Poder Legislativo tem esse problema. Aí chega no Judiciário, a gente só tem homem branco que não é vítima de violência. Então, como que eles vão ter essa sensibilidade, essa compreensão? Então, a minha expectativa, quando eu vejo uma sala de aula lotada de homem, é que vocês ocupem o STF. Que vocês estudem e vão para o STJ. Que vocês passem em concurso e que sejam advogados, que sejam policiais nas ruas, que tenham essa sensibilidade. Porque as diretrizes orçamentárias, elas são lentas. Então, se a gente trabalhar junto, olha, a gente forma profissionais qualificados para que o mundo seja melhor. O direito serve para isso. Para que a gente viva em harmonia social, com menor desigualdade. Eu não tenho nem ambição mais de falar em igualdade. Mas em menor desigualdade, pelo menos. Para que a gente consiga, pelo menos, continuar viva. Nós, mulheres, a gente está aqui no Dia da Mulher, em pleno 2023, pedindo para ficar viva. Vocês já pensaram? Que vergonha. Queria estar aqui falando de direito tributário, de renda, de enriquecimento, de como ser uma grande investidora, também sendo advogada ou jurista. Mas não, a gente está aqui implorando, por favor, não nos matem. Por favor, deixe a gente trabalhar. Por favor, pague o nosso salário. Por favor, reconheçam o trabalho doméstico como um trabalho. Saiu uma sentença agora na Espanha, eu vi essa notícia hoje no jornal de manhã. 200 mil euros, R$1 milhão para uma mulher que foi indenizada pelo marido pelo trabalho doméstico que foi prestado. O reconhecimento do trabalho doméstico, ele deve ser remunerado. Se a gente, por exemplo, tira essa mulher de casa e coloca uma profissional com a carteira assinada lá, quanto que a gente vai gastar? R$2 mil? E essa mulher, então, precisa receber isso. A gente tem que parar de achar que esse trabalho invisível não é um trabalho. E aí essa mulher chega, o marido chega em casa ainda à noite e bate nela. Então, os obstáculos são culturais. Eu trouxe uma fala da doutora Luísa, que foi ministra também, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz o seguinte: não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. O que é aceitável e o que não é. Não sei se vocês assistem Big Brother, mas o Big Brother mostrou uma cena de um rapaz jovem, 24 anos, bonito, estava ficando com uma menina bonita, jovem, 24 anos também, e ele falou com ela assim, depois você toma umas cotoveladas e vai reclamar. Depois você não pode reclamar de tomar umas cotoveladas. Alguém viu isso? Vocês ficaram sabendo? Não precisa assistir o Big Brother. Está nas redes sociais.
Todo mundo se incomodou. O menino saiu do programa. Em outros momentos, essa falha passar despercebida, gente, foi uma brincadeira, eu não sabia o que eu estava dizendo. Poxa, um menino de 24 anos, ele pode ser um homem de 24 anos, delegado, ele pode votar, ele tem mais de 18, ele pode até dirigir, e sem querer, ele pode até dar uma cotovelada. Ele não é um menino, ele é um homem. Por que a gente trata a vítima como a grande responsável por isso? Ah, mas ela também ficava lá provocando, né? Gente, não importa o que a vítima fez, ela é vítima. Nada justifica a violência. Então, esses obstáculos culturais, ele tem que ser rompido na nossa forma de pensar. E a partir desses problemas de sentimento de posse, de controle sobre o corpo das mulheres, o desprezo por elas, o desprezo por profissionais mulheres. Quantas vezes nós, mulheres, professoras, já não entramos numa sala de aula e pegamos o microfone de um homem e a turma já dispersa? É dedo no celular, é aquelas caretinhas, é um olharzinho assim, mimimi. Esse é o tipo de comportamento que acontece também nos tribunais. Eu tenho pares que são desembargadores, ou juízes, ou promotores. Isso acontece em todos os espaços. Não é só no boteco, lá na base dos trabalhos, onde a gente começa as relações sociais, mas também nas relações profissionais. Isso acontece em todos os espaços, e é isso que a gente tem que romper. A limitação profissional e a ausência de pagamento salarial é equiparado. Eu bati palma para o professor quando ele me contou que aqui nessa escola não tem distinção salarial em razão de gênero. Isso é muito grande. Infelizmente, isso não é comum. E a reificação do corpo das mulheres, a objetificação, em conceitos que transcendem o mundo do direito, ou que vão colaborar com o mundo do direito, indo contra a objetificação da mulher. A professora Rita Segato, em 2011, trouxe um termo que chama femigenocídio. Esse termo está na academia, não está no código. Mas ele quis mostrar, através dos estudos que ela fez, a visibilidade internacional para crimes cometidos em grande escala. Esse estudo foi realizado na cidade de Juarez, no México, em 1970. Já se falava sobre isso. Para nós, a gente está falando do feminicídio como se tivessem inventado essa roda ontem. 1970. Muitos aqui não tinham nem nascido. Na cidade de Juarez, mulheres morenas com cabelo comprido, de 20 a 30 anos, eram assassinadas. Se vocês pesquisarem aí, crimes da cidade de Juarez, no México, vocês vão ver esse crime. É um crime histórico de offshores que eram instaladas nessa cidade, estrangeiras, de outros países, imagina quais, né? Imagino que vocês vão conseguir identificar. Países que estão aí em linha de capitais de primeiro desenvolvimento. E esses países instalam essas offshores ali. Essas offshores não têm regulamentação. Os operários estão nesses espaços e eles reificam o corpo dessas mulheres. Objetificam, usam e descartam. Literalmente. Elas eram violentadas, mortas e jogadas ao mar. Se isso não é um femigenocídio, o que é? Coincidentemente são só mulheres? A gente vai falar que o crime de homicídio alcança? Basta? Não, não basta. Por que muitas vítimas sofrem violência e não denunciam? Então, 72% das mulheres responderam na pesquisa do Ministério Público de São Paulo que elas têm medo de vingança. Agora, pensem comigo. O medo é uma sensação subjetiva, né? Eu posso andar com meu celular por aí, e eu faço isso de fato, e o meu companheiro acha isso um absurdo. Minha sogra está ali, ela pode provar. O meu companheiro odeia que eu use celular na rua. E eu uso sem medo. Ele tem medo, eu não tenho. Principalmente porque eu estou com ele. Aí eu não tenho medo. Eu acho que está tudo certo. O medo é muito subjetivo. Agora, faz sentido essas mulheres terem medo de vingança e então elas deixam de se separar do agressor com medo de sofrer outra agressão e aí elas morrem. Faz sentido? O segundo maior motivo pelos quais elas não denunciam é os filhos. E o terceiro, a dependência econômica. Sobre esse ponto, a gente tem um dado muito interessante. O Bolsa Família, o que o Bolsa Família tem a ver? Essa mulher está viajando. O Bolsa Família, quando foi implementado no Brasil, ele teve um piloto. Os programas de políticas públicas são implementados através de pilotos. O programa Bolsa Família, no interior da Bahia, foi implementado. E o cartão, não sei se vocês sabem, ele é entregue para as mulheres. Elas que ficam com o cartão. A partir desse fato, as mulheres desempregadas e sem renda passaram a ter como alimentar os seus filhos. E adivinha o que aconteceu? Alguém adivinha? Hã?
Não, elas começaram a separar. Elas começaram a ir embora. Porque elas tinham como alimentar os seus filhos, elas não precisavam mais. Tem um documentário sobre isso, gente. Um curta de 17 minutos. E ele retrata de maneira impressionante e didática. As mulheres pedem, elas vão até o boteco, o marido está lá bebendo no dia que recebe. E aí o marido fala, não, está bebendo cachaça, jogando sinuca. E aí o filho quer comer um biscoito, não tem dinheiro. Aí a mulher pega e vai embora. Porque o Bolsa Família proporciona a ela isso. O objetivo do Bolsa Família não é esse. Mas vocês percebem como que as políticas públicas, elas alcançam dados que a gente não faz ideia. Porque metodologias investigam e pesquisam esses dados para perceber se essas ações políticas são efetivas ou não, se elas funcionam ou não, para responder à sociedade como que o nosso dinheiro é investido. Aí é para isso que a gente precisa da ciência e da metodologia, e não só da polarização do, eu acho isso certo, não, eu acho isso errado, não, eu sou contra isso aí, Bolsa Família é dinheiro à toa. A gente precisa estudar, investigar, né? Dar palpite é fácil, eu tenho vários, mas a gente precisa ter método e investigar. Porque muitas vezes a gente acha uma coisa, porque culturalmente a gente foi formado a pensar daquele jeito, por causa da igreja que a gente frequenta, por causa dos pais que a gente teve, o lugar onde a gente veio. Eu tenho várias preconcepções equivocadas. E a partir do momento que a gente estuda, a gente fala, uau, veja só, o Bolsa Família trabalhando contra a violência doméstica. Impressionante. Então, quais são os caminhos? Gente, eu não vou trazer só problema para vocês, não. Eu quero trazer solução. Então, pensando numa solução coletiva, dentre os caminhos que eu gostaria de sugerir, está o conhecimento e a investigação interdisciplinar. Mas, mais do que isso, as masculinidades. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conversar com os homens. Porque são eles que cometem os crimes. Por que isso acontece? Esse problema é nosso, é de todos nós, das mulheres que morrem, dos homens que cometem crimes. Por que eles cometem crimes? Em que eles se sentem provocados? Né? Feminicídio nas redes, eu trouxe esses aplicativos, são aplicativos de iniciativas de delegacias e Secretaria de Segurança de outros estados, o Salve Maria do Piauí, SOS Mulher é do Amapá e esse Acolher, não lembro mais de qual estado, mas são aplicativos que, caso vocês queiram conhecer, são esses. Os que eu identifiquei. Tinham outros que eu não sei se era só de iPhone, eu não consegui localizar, eu pesquisei no meu celular antes de trazer, o Me Respeita e tem um outro. Então eu trouxe para vocês uma frase que é daquela escritora do Conto de Aia, não sei se vocês assistiram. Os homens têm medo que as mulheres riam deles, mas as mulheres têm medo que os homens as matem. É desproporcional, né? Essa é uma foto de um fórum de segurança que eu estive e conheci a Maria da Penha, e eu trouxe para ilustrar para vocês, porque a caminhada é longa, mas é constante, e eu acredito muito na educação como um processo transformador. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Gostaram, pessoal? Muito bom, né? Eu vou fazer um encerramento aqui só com as informações práticas, né? Tocou o sinal para irmos para o intervalo, mas a gente aguarda mais um pouquinho e a gente ainda tem um espaço para perguntas. Bom, vocês observaram que o cenário, ele requer uma grande atenção de todos nós, não é? O feminicídio, como a professora disse, ele é fatal. Muitas vezes a vítima tem vergonha de ir à delegacia de atendimento da mulher e falar, estou sofrendo uma violência, que ela não é só física, tá, gente? Psicológica, que é uma das mais difíceis de você identificar. Por isso que o pessoal que trabalha na delegacia de atendimento da mulher, ele precisa receber treinamento e tem que ser um pessoal especializado. Aqui no Distrito Federal, a DEAN, ela conta com atendimento jurídico, psicológico e social. Quando você chega lá no balcão para registrar uma ocorrência de uma violência, que seja física, que seja psicológica, patrimonial ou moral, você faz a opção para receber esse atendimento. Principalmente quando essa vítima de violência doméstica, ela não consegue expressar o que está acontecendo, dada a vergonha, dado o nervosismo. Nós temos agentes que estão ali no balcão para registrar a ocorrência. Se você é bem atendida e recebe todo esse aparato, e com um detalhe, a DEAN aqui faz o encaminhamento para alguns locais que fazem atendimento psicológico para que você possa fazer uma terapia ou a custo zero, para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de pagar um atendimento ou a baixo custo. Com esse atendimento a gente já começa a ceifar o caminho e atalhar para que o feminicídio não ocorra.
Porque depois que acontece, gente, a única oportunidade que a vítima tem de falar e a sua última voz é no plenário do tribunal do júri. Quando nós temos o promotor de justiça, que pode ser qualquer um de vocês. Quando nós temos um assistente de acusação, que pode ser qualquer um de vocês. Vai lá gritar por justiça, pedir a condenação do algoz daquela vítima e dizer: eu fui morta. Quero que a lei puna esse cidadão. Olha que papel difícil de você ser a última voz dessa mulher. É difícil você chegar lá e falar. Conselho de sentença, senhores jurados, condenem o fulano de tal. Eu estou aqui pela última vez representando a voz dessa mulher, que deixou sua família, deixou seus filhos, deixou a sua mãe, não teve mais a oportunidade de trabalhar, não teve mais a oportunidade de estudar, tinha toda uma vida brilhante pela frente e teve de uma forma violenta os seus dias diminuídos aqui entre nós. Aí vai caber ao conselho de sentença responder na sala secreta: eu condeno, porque eu não aceito mais que mulheres percam as suas vidas e venham aqui no tribunal do júri dizer: eu quero justiça pela minha morte. Eu quero que justiça seja feita e que as mulheres parem de morrer. Então são situações, como eu falei no começo, a professora falou, são chatas, mas são desgraçadas. Eu sei que vai ter alguém que vai fazer a defesa técnica do cidadão, porque ele precisa e é direito garantido pela Constituição Federal. Mas olha só o peso que um julgamento desse traz para todo mundo que está lá trabalhando, por horas, para verificar por que aquilo aconteceu, descobrir, se analisar e expor no tablado quais foram os motivos que levaram à morte daquela mulher. E muitas vezes o cidadão está sentado chorando ali na cadeirinha do acusado, do réu. Eu estou arrependido, eu amava muito ela. Eu não fiz por querer. Ela me provocou, como a professora disse. Ela tem culpa. Se ela não tivesse feito isso, eu não tinha matado ela. A minha cabeça esquentou. A professora falou, o Flamengo perdeu. O Flamengo está sempre, né, nos nossos exemplos. Cadê os flamenguistas aí? Direto na sala de aula, né? Principalmente quando vocês me abandonam na quarta-feira à noite mais cedo para ver o jogo. É sim, que eu conheço. Por isso que eu venho vestida com a camisa do Vasco, porque eu sou vascaína. Mas é sério, é verdade. Uma coisa simples, você aperta um gatilho e aí não tem mais como voltar atrás. Nós não conseguimos ressuscitar essa mulher. E é sempre aquela história. O caso está aqui ao meu lado. Muitas vezes eu estou ao lado, você está sentado ao lado de uma vítima e você não sabe. Às vezes a vítima é tua amiga e você não sabe, porque ela não vai falar. Principalmente, como a professora falou, se ela já for uma mulher de destaque. E se ela for muito conhecida, ela fica calada. A última voz dela vai ser lá no Fórum no Poder Judiciário. Por isso convido a todos, né, para fazermos essa reflexão, estudarmos mais um pouquinho. Vocês, como operadores do direito, e aqueles que estão aqui também, que não são do curso de direito, tenham atenção com as pessoas que estão ao seu lado. Se uma mulher pegou e reclamou, falou qualquer coisa, o alerta está aceso. Preste atenção, dê apoio, busque redes de apoio contra a violência doméstica, porque a gente tem bastante aqui no Distrito Federal, muito mais do que a gente possa imaginar. Aqui nós temos um aparato gigantesco. Vá. E vocês, meninas, para que não sejam mais uma vítima de feminicídio, para que você não veja sua mãe ser morta, a sua tia, a sua amiga, a sua filha. É necessário debatermos o assunto. Aqui nós não chegamos nem na metade do que gostaríamos de falar, né, professora? E do que é necessário. É diário, é constante. Vira e mexe, nós temos épocas de passar 21 dias de ativismo, postando cards na rede social contra a violência doméstica, explicando quais são os seus conceitos. A mãozinha, não à violência doméstica.
Marca o X de vermelho aqui, qualquer lugar que você chegar, sinaliza que você é vítima para que alguém possa acionar a polícia militar, que trabalha em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal, que trabalha em conjunto com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que trabalha em conjunto com o Poder Judiciário local, para que a gente possa ter essas medidas de enfrentamento de uma forma que ela seja mais ampla, que seja mais conhecida e que a gente possa tornar eficaz. Certo? Muito obrigada, pessoal. Vamos ter esses cuidados. Estamos abertas às perguntas e não seja você a próxima vítima, ok? Já estamos quase encerrando, tá? Perguntas? Alguém tem perguntas aí a fazer? Bom dia a todos. Quando a senhora falou sobre sermos ao terceiro no mundo com relação às leis, né? Mas o quinto com relação à criminalidade. A questão cultural ela é bem mais antiga do que as leis, né? Então, acho que essa questão cultural ela ainda não foi trabalhada. E a lei, a partir de 2000 e alguma coisa, ano 2000, que a Lei Maria da Penha começou a surgir. E ela teve algumas implementações melhoradas durante 2010, 2011, alguma coisa assim, não é? Então, até então, parece que a questão cultural ela prevalece muito mais do que as leis, com relação ao não sentir o medo da punição, e acho que com relação também o desejo dele ser muito maior do que o medo da punição. Obrigada, professora. Quer fazer alguma colocação? Eu quero agradecer a sua contribuição, é exatamente isso que eu falei, concordo, a questão cultural, ela é arraigada, né, ela vem nas origens, né, até da epistemologia dos termos, né, da masculinidade, do feminismo, todos esses debates, que são os nossos grandes problemas contemporâneos, né, a gente consegue traduzir isso em leis, mas essas leis não conseguem ser efetivas, né, não sei se mais alguém tem outra sugestão a respeito desse ponto. Não, né? Doutora Mônica, quando você levantou a questão da Bolsa Família, o auxílio, né, do Estado para as famílias, eu acho que a senhora, como que está aí firme, né, nessa tocada aí com defesa da mulher, eu acho que sim, você poderia levantar um propósito junto ao contrato nupcial, né? Porque assim, a relação financeira motiva muito isso. E eu acho que se você puxar na pegada do matrimônio, né, que tem que ser compartilhado, casou, então o dinheiro não é do pai, não é da mãe, né? Tem que ser dos dois e ter isso junto ali, eu acho que ajuda bastante. Obrigado, doutor. Então, como é que é seu nome? Eric, você está em qual período? Já fez direito de família. Já estudou as famílias e como funcionam essas divisões. Juridicamente, a gente tem os contratos. Para alguns juristas, o casamento é um contrato, correto? Então, e para outros é um ato jurídico ou não. Enfim, existe um longo debate sobre, inclusive, o conceito de família, né? O meu orientador da graduação é doutor em família e é um tema que eu gosto muito, um tema que me interessa. Mas as perspectivas de cunho moral que são problemáticas. Porque, por exemplo, muitos desses casais que são contemplados com Bolsa Família, eles não têm uma união estável reconhecida em cartório ou sequer o casamento, que é extremamente distinto da união estável, embora para muitas pessoas seja a mesma coisa. Né? Para nós do direito não pode ser a mesma coisa. É igual furto e roubo. Não é a mesma coisa, né? Há uma grande diferença técnica, mas na rua a gente pode chamar tudo a mesma coisa. Ah, mora junto é marido. Né? Me causa um estranhamento absurdo. Se a pessoa só mora junto, para mim não é marido. E sequer companheiro, pode ser namorado que mora junto. Então eu concordo com você, mas essa nossa perspectiva é moral. Né? Casou, você está casando na contemplação de construir uma família.
É uma questão de objetivos. Mas para outras pessoas, inclusive a base da fundação do casamento, não era essa união, né? Era a objetificação, a reificação da mulher. No início, o casamento ele era feito a partir dos dotes, né? Inclusive os dotes ainda existem em outras culturas, e esse também é um problema para o feminicídio. Está aqui, inclusive, no texto da ONU, existe uns problemas conceituais sobre a palavra feminicídio ou femicídio, e eu trouxe para vocês também o femigenocídio. Mas a questão das castas, ela tem um problema, ela resguarda um problema muito grande, porque em algumas outras culturas, o casamento, eu não trouxe aqui, era um conceito da ONU, assim, muito técnico, que eu achei que vocês podiam achar chato, mas a gente pode dialogar sobre isso. Que não cabe no Brasil, porque a gente não faz isso mais. Mas as castas, elas ainda são um problema que causam esse tipo de morte. E a gente não tem mais essa herança, né? A gente meio que já rompeu com isso. Casar por dinheiro, né? São outros interesses, né? Difusos e coletivos, eu diria. Mas, na perspectiva moral, concordo com você que a gente casa, né, na saúde, na doença, para dividir o pão, ideais cristãos. Mas nem todas as pessoas pensam assim, né? Mas tem um detalhe também em relação ao seu comentário, quando a gente vem para o direito de família. O cuidado e a maturidade e na escolha do regime a ser adotado no casamento. Porque nós temos o da comunhão universal, separação total, comunhão parcial e a participação final nos aquestos. É que em relação ao patrimônio construído, no exemplo de um salário recebido pela mulher e pelo homem, a gente juntar isso em uma conta conjunta, por exemplo, para dividir as despesas, às vezes é muito complexo. Por quê? Tem homem que não concorda que a mulher vá no salão todo fim de semana para fazer a unha, fazer o cabelo. E ela diz, esse é o dinheiro do meu trabalho. Eu quero estar bonita. Ele fala, você não precisa. É para não aparecer bonita na rua, para ele não ficar com ciúme, para não resultar em um feminicídio. Se houver a separação, por exemplo, o meu FGTS, se eu escolho uma separação total, ele não vai entrar na comunhão, na separação de bens, nos bens a serem partilhados. Na comunhão parcial, hoje, há discussão jurídica entre esse assunto, que não está totalmente consolidado. Porque tem gente que fala, trabalhou, mas fui eu que fiquei em casa, a mulher foi trabalhar, mas eu não trabalhava, mas eu estava cuidando dos filhos, porque também há esse reverso em relação aos papéis. Quando o homem está desempregado e a mulher vai sustentar a casa, aí ele não concorda quando dá o final, ele quer levar o valor daquele fundo que está lá, e vice-versa. Isso acaba desaguando em uma discussão conjugal? Sim. É uma problemática que a gente tem. Aí quando vem a questão do Bolsa Família, que eu vejo o cidadão lá no boteco tomando cachaça no lugar de comprar uma bolacha para o filho, eu não vou dividir esse valor com ele de jeito nenhum, porque a fome do meu filho não pode esperar. Obrigada, professoras. Alguém mais? Alguma pergunta? Ixi, tem... É uma maneira muito arcaica, porque o homem, ele vê as coisas, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a mulher, eu convivi com isso, a diferença do meu pai e minha mãe são 32 anos, então eu via isso dentro de casa, ele, por exemplo, eu não vou comprar esse creme pra você, sabe? Aí o poder do Bolsa Família, o pessoal julga muito, Bolsa Família tipo prejudica, não sei o quê. E é algo que melhorou. As mulheres tiveram mais voz depois do Bolsa Família. Tanto que minha mãe foi um caso desse que você explicou. Ela separou. Porque não aguenta. Entendeu? Então, como a senhora falou, as pessoas devem estudar mais para falar. Muito bem, né? Parabéns aqui para ele. Palmas aí para a mãe dele, né? A mãe dele, alguém... Que bom o seu relato, de ter coragem de trazer o seu caso, para termos como exemplo, e que a nossa fala não fique apenas em abstrato. É o que eu falei, tem alguém aqui do seu lado que passou uma situação, tem alguém dentro de casa. Talvez se a mãe dele não tivesse tido a atitude de romper com esse matrimônio, talvez você estaria complementando a sua história hoje, a história da sua mãe de uma outra forma, de uma forma que ela seja mais drástica. Então, é o cuidado, ela quis se libertar, porque eu sou mulher, eu não quero mais viver daquela forma arcaica. Que eu não podia ter direito a nada, gastar o dinheiro, fazer alguma coisa. E vocês que são os homens,
também são os responsáveis por essa mudança. Você, quando, né, eu não sei se é casado ou se não é, ou quando se decidir se reunir com alguém, pensar, eu não quero que a minha mãe, que a minha esposa tenha a mesma vida que a minha mãe, eu vou fazer diferente. Eu vou permitir que a minha esposa possa ir ao salão, que ela possa gastar um dinheiro. Eu vou sim, ainda que ela trabalhe e ela ganhe mais do que eu vou ali dar para ela no fim de semana um valor X para ela ir no salão, para ela ficar bonita, para eu poder admirar, para eu poder sair com ela, para que ela continue sendo aquela pessoa, aquela mulher viva que existia no momento que eu a conheci, que foi uma das coisas que fatalmente faz o homem se apaixonar pela mulher, né, naquele momento. Uma mulher, né, gente? Eu sei que tem um rapaz aí também que levantou você ali. Vocês também, é só um minutinho, tá? Vou deixar aqui a nossa mulher aqui. Vocês o meu nome é Aline. Eu não sou do curso de Direitos, eu sou de Ciências Contábeis, né? Mas, assim, eu quero relatar um caso, vários casos que aconteceu comigo. Quando a minha mãe engravidou de mim, quando ela foi relatar ao meu pai que ela estava grávida dele, ele tentou de diversas formas acabar tanto com a vida dela, mas principalmente com a minha vida, né? Que eu estava dentro da barriga da minha mãe. E aí, na época, a minha mãe, ela trabalhava em um hotel, ela era camareira e ele trabalhava lá, acho que era motorista, se eu não me engano, eu não sei muito bem, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos de 12 para 13 anos, ela me falou a respeito disso, né? E aí ela falou que ele tentou várias vezes levar uma enfermeira no quarto dela, que ela trabalhava e morava lá, nesse hotel, e para poder injetar uma injeção para poder me abortar. Várias e várias vezes ele tentou e ela falou que não queria abortar nem nada. Ele não quis de jeito nenhum. A minha mãe atravessando a avenida em Belém, na faixa de pedestre, ele viu ela de longe e avançou o carro em cima dela para tentar de novo. Minha mãe viu, por sorte, por um triz, a minha mãe conseguiu, já poucos dias dela me ganhar, né? E aí ela conseguiu sair, né, da frente do carro. E aí ela falou, não, eu não aceito. Aí ela mudou de trabalho e tudo, me teve, né? E aí também, além disso, né, eu já tive também um namorado que ele, pela minha vestimenta, ele não pediu, ele mandou eu tirar o meu vestido, porque eu não ia sair com o vestido curto daquele jeito, com ele. Aí, assim, a minha atitude foi o quê? Cancelei o namoro. E ele, vamos ser amigos. Não. Como amigo, se como namorado tá desse jeito, imagina com amigo. Eu não quero ser seu amigo. Eu sou casada, tenho um casal, né, de filhos. Já aconteceu também da gente, eu e minha esposa, a gente tá brincando, porque é sempre assim, é uma brincadeira, né? Ele já me chamou de boca de sapo. Isso é um dos tipos de agressão verbal, né, psicológica, por mais que seja, aí a mulher, não, ele estava brincando, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, né, e ele também já me beliscou, que ficou um roxo desse tamanho na minha perna, foi onde eu falei assim, peraí, vamos conversar aqui, porque isso está errado, isso é um tipo de agressão, você já me chamou disso, daquilo outro, e você já fez um hematoma na minha perna. E aí eu falei para ele, a próxima vez que acontecer, que eu espero que não aconteça, daqui 10 minutos, a gente mora daqui 10 minutos da delegacia, da Polícia Civil, eu vou te denunciar, porque isso não é justo. Então, assim, eu acho que essa questão do feminicídio, né, a gente tem que realmente sempre estar conversando, né, todos os dias, né, sempre estar pautando a respeito. E eu acho também que seja também questão do amadurecimento da mulher, da sociedade em geral, né? De você pegar e se impor. E a questão também do medo. Eu tenho medo. Vai mesmo com medo. Vai com medo, porque, poxa vida, é uma vida,
E a gente que é mulher, a gente é um fruto de fertilidade, né? É através de nós mulheres que a gente tem a sociedade, né? Então, assim, a gente tem que levantar essa questão do amadurecimento da mulher também, de se impor, falar, não, eu não aceito, seja em palavras, porque é através desse tipo de brincadeirinha que acontece uma vida ceifada de uma mulher, né? E sem nós mulheres, como é que a gente vai produzir, né? É isso, obrigada. Vou deixar depois para vocês comentarem, por causa do tempo, tá, gente? E teve um rapaz, cadê ele? Olha, agora você só vai ter 2 perguntas, tá certo? Infelizmente, por causa do tempo, ele e ela, tá? Você pode pegar aqui? Obrigada. O meu nem é uma pergunta. É só porque a gente fica vendo, o feminicídio, a gente tem que ver o que está por trás, né? De onde vem a cultura do feminicídio? Eu falo isso para vocês porque eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu tenho um menino uma menina e 2 meninos. Então esse tipo de educação, de não deixar com que os homens tenham essas condutas que vão evoluindo, igual, primeiro chama de boca de sapo, depois vai lá e dá o belisco. Eu acho que isso é responsabilidade dentro da família de qualquer um que vê, não é só da mãe. Por exemplo, eu quando vejo os meus, eles têm que respeitar a primeira lá de casa, sou eu e a irmã deles. Se eles não fizerem isso, como que eles vão falar na rua? E menino, em geral, é a cultura que colocam os para serem machistas. Ela disse, a roupa que não está adequada é pequenininho. Meu filho tinha 2 anos. Onde você vai assim com essa saia? Não é sua conta, é minha. Eu vou usar. Mas isso é esse menino de 2 anos que pergunta hoje da minha saia é o que vai chegar para a namorada dele se eu não tirar. E vai querer que ela troque de roupa, ou vai querer que ele bata nela. Não é só porque ele é meu filho, que ele tem um pouco de condição melhor, que ele não vai fazer isso. Isso é do ser humano. Então, eu acho que essa cultura tinha que vir assim, desde as escolinhas lá. Não é que você, menina, é diferente. Não. Mas o respeito é diferente. Você tem que respeitar de forma séria. Você não pode brincar com seu amigo, igual eu vejo às vezes, porque eu vou à escola e vejo isso. O menino trata a menina como se ela fosse o menino ali, a mesma coisa, e não é. Não é porque ela é mulher, é porque é diferente. Você não pode chegar com as mesmas brincadeiras, e até as brincadeiras precisam ser revistas no sentido que elas são ofensivas. As meninas mesmo são maliciosas em relação às outras meninas. Então, uma consciência que tem que começar lá embaixo. Porque se a gente começa lá de pequenininho, vem na escola, vem dentro de casa, reduz bastante isso. Inclusive, essa questão da mulher ter o sentimento eu preciso entender isso, igual ela, eu preciso falar que porque me beliscou, eu preciso me manifestar e falar. Não, ele não devia nem ter acontecido isso. Outra coisa que acontece muito é a influência masculina quando a mulher vai para o crime. Eu até fiz um trabalho na faculdade sobre isso. Eles detonam tanto o emocional que às vezes ela tá lá e nem vê. Aí ela vai presa, e aí começa um outro tipo de problema, porque ela pode não só morrer, ela pode perder a vida dela sendo presa. O que ela vai fazer? O que os filhos dela vão fazer? Quem vão ser os filhos dela na ausência disso, numa família dispersa? Eu acho que o feminicídio, assim, eu quando vou ver, no começo eu queria fazer um trabalho sobre o feminicídio e acabei indo para trás, fui para as mulheres encarceradas. Por quê? O número de mulheres que estão encarceradas, que são agredidas, é muito maior do que aquelas que foram lá voluntariamente fazer alguma coisa. Lógico que tem, mas é assim, eu estava lá, meu namorado foi sequestrar, se você não for comigo, vou te matar, se você, sabe, o medo,
oprimir mesmo. Infelizmente, a gente não pode dizer que nós estamos todos assim no mesmo nível de consciência, que a gente não aceita essas coisas. Acho que não. Acho que a gente tem que começar lá de baixo, vindo com a cultura de fazer isso. E é uma coisa que eu acho que dá resultado. Acredito. Obrigada. Desculpa por causa do tempo. Cadê o rapaz que você deu? Rapidinho, pode ser? Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Gostaria de perguntar para a senhora efetivamente qual o peso da jurisprudência atual na ação de repressão da violência contra a mulher, porque eu não acredito que a norma em si, principalmente a norma penal, tenha um efeito reformador nem de mudança de conduta. Inclusive fere até uma ideia de subsidiariedade do direito penal, né? O que me causa estranheza é atribuir à norma essa capacidade de mudança, mas a jurisprudência tem um efeito mais individualizador, mais subjetivo, e me parece que a jurisprudência mais repressiva ela atinge melhor o cidadão comum. Por exemplo, tem recurso especial aí nos tribunais superiores, tem recurso especial que afirma a possibilidade de um órgão público custear o tratamento de uma vítima de violência, possibilidade de outro recurso especial que afirma a possibilidade de uma lei municipal vedar provimento de cargo de pessoa condenada por violência doméstica, etc, etc. Eu queria saber qual é o peso da jurisprudência, não da lei, na repressão dessa conduta e como isso vai se perpetrar no tempo. Muito obrigado. Aqui em relação à pergunta da colega, quando ela fala que essa é a nossa cultura e que nós precisamos trabalhar essa temática desde a educação básica, ela já existe. Mas é que eu trato, por exemplo, com a criança de uma forma bem diferente com a qual eu trato com vocês. Nós levamos algumas palestras, principalmente aqui dentro do Distrito Federal, para coibir a violência doméstica. A OAB tem um projeto chamado OAB Vai à Escola. E nós ministramos diversos assuntos. Então, hoje vocês estão aqui na condição de graduandos em Direito, boa parte, né? Esta sala que nós estamos aqui debatendo esse assunto, ela é um local de aprendizado de preparatório para o exame de ordem. Constantemente nós estamos aqui nos preparando para poder fazer a prova de primeira e segunda fase. E aí já fica o convite. Quando vocês ingressarem nos quadros da ordem e forem lá prestar o seu compromisso, recebeu a carteira de advogado, inscreva-se em uma das comissões temáticas, principalmente Comissão de Combate contra a Violência Doméstica que nós temos na OAB, a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da OAB Jovem, que inclusive é quem mais leva esse projeto e esses assuntos a serem debatidos nas escolas. É preciso debater lá no comecinho da educação básica, com as questões lúdicas, aí nós precisamos da ajuda de um pedagogo para poder nos auxiliar, porque nós estamos acostumados a falar da letra da lei. Levar isso ao ensino médio. Nós já temos hoje professores dentro do ensino médio para tratar de questões de direito constitucional, porque virou disciplina, tá? E dentro desse assunto a gente trata de violência doméstica aí com os nossos adolescentes. Chego aqui, na graduação a gente também trata. Então hoje, a nossa temática, não temos aqui apenas estudantes acadêmicos de direito, mas temos aqui na sala também estudantes de outros cursos, para que a gente possa levar essa temática e termos uma efetividade. Porque é um trabalho da sociedade como um todo. Só nós do direito a gente não consegue reverter essa situação aqui. Obrigada. Sobre os comentários da colega, que é mãe e fez um relato da vida dela, eu concordo, também sou mãe de menino e acho que a responsabilidade começa dentro de casa, mas ela transcende, né? É um problema muito maior e estrutural. E precisa de diretrizes orçamentárias para diversas áreas. Como é que é o seu nome? Diego. O Diego perguntou sobre a diferença prática e efetiva da norma e da jurisprudência. Foi isso? Se eu entendi bem? Bom, infelizmente eu, pessoalmente, ou como pesquisadora também, não acredito que tenha tanta distinção entre a efetividade do texto da norma e as jurisprudências. Porque a jurisprudência é a decisão, né, daqueles
julgadores que estão ali trabalhando no texto da lei, correto? Então, a partir da construção cultural que a gente tem hoje, nessa base, né, que tem diversos estigmas, né, e diversos problemas que estão tão sólidos, né? A gente tem uma sociedade que está com os pilares de uma construção patriarcal, né? É preciso dizer isso. A gente precisa dar nome às coisas para que a compreensão alcance. Então, eu não acredito que a jurisprudência ela vá funcionar de maneira subjetiva na implicação do ato ou não, porque, eventualmente, os agressores ou as agressoras, nesse tipo de crime, eles não acessam jurisprudência. É nesse sentido? Seria mais ou menos isso ou eu entendi errado? Se a jurisprudência seria um remédio. Por exemplo, se a gente divulgasse, olha, as decisões judiciais estão sendo mais duras, é isso? Exato, entendo. Nesse sentido, eu acho que uma coisa que parece funcionar são as ações de litigância estratégica, que não é jurisprudência, mas são ações interpostas junto ao STF, por exemplo, que são para trazer luz a temas que nos interessam. Por exemplo, a gente acha que as jurisprudências estão trazendo uma condenação muito baixa ou que não tem um trabalho efetivo. A gente coloca o nome de feminicídio e os números continuam aumentando. Os números estão aumentando. Será que esse número está aumentando porque a gente tinha uma subnotificação e continua tendo, ou o crime está aumentando? A resposta é, o crime continua crescendo. As pesquisas dizem isso, não sou eu. São os índices dessas pesquisas que eu coloquei como metodologia. Ou seja, se as jurisprudências alcançam ou não as portas de boteco, as casas, as famílias, se a sociedade alcança ou não o que a jurisprudência diz, se nós, como operadores jurídicos, alcançamos ou não o que a norma ou a jurisprudência diz, parece que isso não está funcionando de acordo com os números. De outro lado, eu entendo o que você está querendo dizer, que é uma forma de educar e punir através de decisões mais rigorosas, talvez, se fosse o caso. Mas realmente eu acredito que as mudanças elas são de base. Começa nas faculdades, com educação, com perspectivas culturais associadas à norma, associada ao trabalho da OAB, ao trabalho de outras instituições e de outras áreas fins, a sociologia, a antropologia, outras ciências. A gente precisa dessas outras ciências. As questões de saúde mental, por exemplo, a gente precisa de profissionais que eventualmente vão investigar questões de saúde mental, como isso afeta essas mulheres. A gente estava falando da questão de Bolsa Família, de renda, casamento, etc. Esse tema ele perpassa por todos os outros. Então, a questão da renda ela é central, mas ela também vai ser depois do tribunal do júri. Tem um caso no tribunal do júri que eu estava acompanhando que a mulher simplesmente não consegue tratamento médico. Ela teve várias lesões físicas em razão de um feminicídio tentado e o Estado não consegue ter amparo para questões de remédio, cadeira de roda, tratamento fisioterápico, nada. Então, assim, o problema é um pouco mais grave do que a gente imagina nas estruturas pós-tribunais, do lado de fora do judiciário. Só para complementar a resposta aqui da colega em relação ao que ele perguntou, nós temos que ter em mente que a nossa legislação ela é repressiva, ela não é proibitiva. Então, ela não diz, é proibido matar. Porque quando eu falo em homicídio, matar alguém. Feminicídio, como a professora já explicou, vem como qualificadora. Eu só tenho a jurisprudência em uma decisão nesse sentido, porque houve a prática de um crime que aquela pessoa disse, a lei não serve para nada. Tô nem aí, não vai dar em nada. Eu vou lá, faço um acordo e eu pago uma cesta básica. É que para essa seara criminal aqui, a gente não tem esse tipo de acordo. Quando o cara é condenado, e que muitas vezes a pena que o juiz aplica a ele fica mínima, porque a gente tem 3 fases para dosimetria de pena, a gente fala, mas a pena desse cara é pouca. Eu sempre falo para os meus alunos, quando forem juízes, você é livre para fazer o que você quer para aplicar a pena. A matemática é tua. Você só precisa fundamentar ali na legislação. Observar os requisitos que constam no artigo 59, aí você pode sentar o cipó lá na motivação do crime. Quando for para agravante, que aí você invoca o feminicídio como qualificadora, senta o cipó também. Pega a situação fática que aconteceu. A mulher levou 18 facadas. Aumenta aí 1 ano por cada facada para você ver. Detalhe, não tem fiança, o cara fica lá trancado. Ele quer sair no dinheiro, principalmente quem tem.
Aí ele não se conforma com a decisão. Ok, é um direito dele. Ele vai lá para o tribunal. Oh, seus desembargadores, não sentam no meu processo, não. É muita pena para mim. Não quer ficar preso, não. Então, meu amigo, você vai ficar. E o juiz lá embaixo deu uma pena certa. É que eu só posso ter aumento de pena se ficou na mínima, se o Ministério Público recorrer. Porque aqui eu estou falando de ação penal pública incondicionada. Se não, se for pena mínima. E a vítima se calar, porque lembra do que eu falei. O Ministério Público ou assistente de acusação serão a última voz dela ali pleiteando por justiça. Ele fica com a pena mínima, tem a progressão de regime, cumpre uma porcentagem, que aí eu vou verificar algumas situações dele vai. Então, a questão da jurisprudência e a lei de falar qual dos dois é mais repressivo ou qual que seja o seu peso, ele é grande na medida com que eu divulgo, com que eu falo, que os tribunais confirmam o que está na lei. Que esse pensamento arcaico de que não vai dar em nada, ele não existe. Ele vai dar sim, porque se eu te pegar, se você cair aqui nas minhas garras da lei, tem punição. E o juiz precisa ser esperto na dosimetria de pena. Ele detém o poder discricionário de aplicar a pena conforme ele deseja, observando, claro, a teoria das margens. Abaixo do mínimo eu não posso, mas o céu é o limite para mim. Aí sim, eu posso ter os tribunais e confirmando a decisão daquele juiz monocrático, falando que nós não vamos perdoar não, senão o feminicídio não diminui se eu ficar só aplicando pena mínima. É isso. Pessoal, obrigada. Eu sei que a gente gostaria de ficar mais tempo, mas chegou a hora de encerrarmos. Muito obrigada. Depois, Simone vai chamar. Gente, olha, só um minutinho. Tem sorteio para vocês aqui. Antes disso, eu vou chamar a professora Simone para ela fazer o encerramento daqui a pouquinho. E a professora Lorivânia vai fazer o sorteio para, enfim, né, concluirmos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Passou do nosso tempo, né, porque é um tema tão interessante e difícil de se comentar. Aí eu quero também fazer um convite a vocês que tem aí, que a gente vai ter aí, tá apoiando também, né, Uniprocessos também apoiando, o Instituto de Mulheres Feminicídio Não, tá? É da Lúcia, da senhora Lúcia Areneta, ela já foi vítima, claro, foi não concluído, né, porque ela está viva e tudo, mas 2 vezes, inclusive, eu digo, como é que você faz 2 vezes, né? Mas, enfim, vai ser uma caminhada agora em Vicente Pires, no sábado que vem, com concentração às 8h30, lá na rua 4A, perto daquela feira, né? Vai ser a concentração lá, vai ter também SESC, Defensoria Pública, atendimento, maquiagem, massagem, vai ter um monte de coisa. Mas a caminhada, a concentração é lá na rua A4, tá? No Vicente Pires, sábado que vem, dia 11. Vocês estão convidados. Lembrando também que o Uniprocessos tem outras programações também para vocês, em homenagem, né, ao nosso dia. E assim, uma delas tá dando um desconto até o dia 13, né? Segunda-feira. Para vocês terem um desconto de 50%, quem for se matricular em cursinhos, né, cursinhos de concurso aqui, né, preparatório, e também nos cursos de pós também está tendo esse desconto, tá certo? Eu vou chamar, então, a nossa querida professora Simone Docha, que ela é pedagoga, psicóloga e mestre em psicologia, para ela fazer o encerramento. Aí sim, vocês com a lista de presença vão para a sala, né, a lista vai ser sorteada um vale-bolsa, de 100%, tá? Para cada curso, para o curso o preparatório. Vou passar aqui para a professora Simone e depois fechando com a professora Lorivânia. Obrigada, professora Silvana. Cumprimento, então, a mesa formada pela professora Olívia, professora Mônica, e fazer o fechamento desse evento, gente, é uma responsabilidade imensa depois de tudo que nós ouvimos aqui, com a maestria que nós ouvimos aqui, né? Então, me resta apenas convocar vocês para uma brevíssima reflexão de uma história que eu escutei algum tempo atrás, e eu queria pedir que quem souber a resposta não dê insight para quem está do lado, ok? Vamos só refletir. E aí, quem quiser falar depois, rapidamente. Conta a história de um pai e um filho que sofreram um acidente. O pai faleceu, o filho ficou muito mal e precisou ser levado ao hospital para uma cirurgia. A maior autoridade em cirurgia daquele município revela ao ver o paciente que não poderia fazer aquela cirurgia porque era filho dessa autoridade. E aí, gente?
Que história é essa? Sobre o que nós estamos falando? Quem adivinha ou quem consegue delimitar o que está acontecendo nessa história? Não? Será que essa criança foi adotada? O que mais? O que passa pela cabeça de vocês? Oi? A mãe é a autoridade em cirurgia. Mas a primeira coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas é que uma autoridade em medicina não pode ser uma mulher. Portanto, ela não seria mãe. Né? Então se fala assim, então ele é adotado. E né, o cara, né? A mulher traiu o cara, não é filho dele, né? Percebem? Então, o que eu estou querendo trazer com essa historinha bem rapidinha, né, é a questão do preconceito estrutural que perpassa por várias instituições e perpassa por o que a gente chama de interseccionalidades. Né? Então, por exemplo, nós temos problemas relacionados ao preconceito e à misoginia com relação às instituições religiosas, às instituições de trabalho, às organizações que lidam com o trabalho. Nós temos relacionado às escolas, às universidades, né? E nós temos também relacionado de uma forma intensificada em relação às mulheres em situação de pobreza extrema, em situação de rua, mulheres pretas, mulheres idosas, mulheres encarceradas, mulheres trans, mulheres nas redes sociais. Né? Existe um estudo que mostra que as mulheres em redes sociais são 23% mais agredidas do que homens. Né? E se elas forem exercerem cargo de poder, né? Algum cargo que delimita algum poder, isso ainda aumenta mais. Mulheres no mercado de trabalho e com acesso à educação. Então, eu queria falar sobre essa questão do feminicídio estrutural, né, que é a questão da naturalização da violência, melhor dizendo, estrutural contra as mulheres. Né, de uma forma que, na verdade, as professoras já mencionaram, passaram pelas perguntas de vocês. Né, então, a gente percebe isso claramente, um convite a uma reflexão sobre as nossas falas, sobre os nossos pensamentos acerca das violências e dessa naturalização que normalmente somos convocados a fazer frente à cultura que a gente vive. E, então, dou por encerrado o evento, fazendo um convite especial aqui para a professora Lorivânia, que vai realizar um sorteio. E, na sequência, nós temos o reforço de um lanche, que é uma cortesia da panificadora Panabread, né, que nos agracia com esse mimo para a gente, que a gente é de luta, a gente quer rever os nossos direitos, né, aumentá-los, solidificá-los, mas a gente também gosta de uma graça. Né? Então, vamos ficar aqui então, com a professora Lorivânia, que vai proceder à finalização de fato do evento. Muito obrigada, gente. Muito bom dia a todos. Então, como as professoras aqui brilhantemente explanaram um tema de muita importância na nossa sociedade, em outras sociedades também, a gente poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre isso, né, que é uma questão que atinge todas as camadas, né? Não sei se vocês ouviram ali nos jornais a Shakira, né, confessando publicamente que é dependente emocional dos homens. Então, o que eu vejo assim, em relação às mulheres? Uma sensibilidade diferenciada, essa questão mesmo de, independentemente de você ser a mulher mais linda do mundo, mais endinheirada, mais rica, ainda assim existem mulheres que existem várias formas de dependência. A professora falou dependência econômica, né? A questão dos filhos, para proteger os filhos, a questão do medo, a questão emocional, que a professora Simone Dosch aqui pode falar muito melhor do que eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas a violência psicológica é uma das mais cruéis,
porque a mulher ela carrega aquilo por muitos e muitos anos, e as sequelas também são terríveis, que ela deixa de fazer certas coisas, deixa de sair bem na sua carreira profissional, ou de ter outros relacionamentos saudáveis. Enfim, é um tema muito intrigante, mas, como eu disse, vamos ao sorteio. Nós temos aqui 3 bolsas de 100%, né? São bolsas integrais para 2 concursos. O aluno pode escolher se ele quer fazer PMDF ou Banco do Brasil. Então, a primeira bolsa eu vou escolher para a área jurídica, tá? Com base aqui na lista de alunos dos cursos de Direito e de Serviços Jurídicos. E depois as outras 2 bolsas para os demais cursos. Então, eu peço para que, eu estou aqui com a lista do só os presentes. Se eu chamar aqui um número e não estiver, então passa para o próximo. Começando aqui pelo Direito, Serviços Jurídicos e Cartoriais, o professor Wilson. Fala, por favor, um número de 1 até 44. De 1 a 44, por favor. 28. A Vanilla, por favor, Alva. Juliana Ferreira Franco. Está aqui conosco? Não? Outro número, professor. Outro. 37. É só dar continuidade. Matheus Mendes. Matheus Mendes de Araújo. Também não tá. Professor Wilson. Número 7. Número da perfeição. Brian. Brian. Também não. Por favor, professor, um outro número. Mas foi embora. Número 16. Débora Ferreira. Débora, primeira contemplada. Vem aqui, Débora. Vou tirar. Não. Vou tirar. Parabéns. Eu tenho agora a listagem aqui dos cursos de Gestão e Finanças. Eu estou com a lista do primeiro semestre, então a gente tem 7 cursos numa única turma de primeiro semestre. Então, eu peço que agora eu vou mudar aqui de professor. Professora Gabriela, o número de 1 a 56. Número 20. Gabriel Vidal. Vital. Vem cá, Gabriel. Nosso próximo servidor público, vamos profetizar aqui. E agora a última bolsa para preparatório de concurso público. Gente, é assim, é para concurso público. Então, se você falar, professora, eu estou me dedicando a outras coisas, meu sonho não é ser servidor público, eu quero iniciativa privada. Eu posso dar para um amigo meu? Claro, você pode doar para quem você quiser, tá? Então, assim, a princípio você foi o contemplado, mas é um direito transmissível, né? Disponível. Você pode dar para alguém que realmente está com sonho, está com aquela gana de passar no concurso, fala, não, vai ser bem legal para ele. O número agora é de 1 a 10 para os cursos aqui de Gestão e Finanças. Professora Olívia, número de 1 a 10. Hã? De 1 a 10?
Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lígia. Lígia e Stefania. Ê, Lígia! Parabéns, Lígia. Foi minha aluna. Obrigada. Obrigada. E para finalizar, tenho a honra de entregar aqui os certificados às nossas palestrantes. Os alunos que não assinaram a lista, gente, essas listas serão disponibilizadas em sala de aula, tá? Então, vocês podem pegar com os professores para ter o direito a 5 horas de atividade complementar. Professora Mônica Thaís Souza Ribeiro, parabéns pela excelente palestra. Professora Olívia Daniele, nossa querida professora de Direito Penal.